Olá, tudo bem? Aqui é a Flávia com mais um episódio da Sêneca, podcast sobre biologia como preparação para o Enem. No último episódio, a gente falou um pouco sobre a introdução à evolução, falou sobre Lamarck, sobre ideias antes do Darwin, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as ideias do Darwin em si, a origem das espécies e a seleção natural. Então, o livro de Darwin, publicado em 1859, continha explicações e sugestões detalhadas para a explicação da biodiversidade no planeta. Quais são os pressupostos da teoria da seleção natural? Se baseia em dois fatos. Os seres vivos estão em constante competição pelos recursos naturais, que são limitados, e nenhum indivíduo é exatamente igual ao outro. Então, essas são as duas principais pressupostos, coisas que a teoria assume para poder propor as explicações. Ok, e o que seria uma outra coisa importante sobre a teoria da evolução é a lei do mais apto. O que seria ela? Alguns indivíduos têm características que os tornam mais aptos a conseguir os recursos naturais. Tais indivíduos serão os que sobreviverão e se reproduzirão mais. Suas características serão transmitidas para a sua prole. Ao longo das gerações, aquelas características vantajosas se tornam mais presentes e mais numerosas na população, enquanto que as características não vantajosas acabam por desaparecer. O que isso quer dizer? Existem recursos limitados e vários organismos competindo por aqueles recursos. Alguns organismos, como eles são todos diferentes uns dos outros, alguns vão ser mais vantajosos, vão conseguir aqueles recursos melhor do que outros organismos. Como eles conseguem os recursos melhores, eles se reproduzem mais. E conforme eles mais se reproduzem, mais aquelas características que lhes deram vantagem vão ser passadas para as próximas gerações, que então é a base da seleção natural, é a lei do mais apto. Porém, apesar de sólida, a teoria de Darwin não conseguiu explicar algumas coisas, lá na época, em 1859. Porque na época não se sabia como que as características eram transmitidas de uma geração para outra e nem como novas características surgiam. Com o desenvolvimento da genética, no século XX, a teoria da evolução foi aprimorada e passou a ser conhecida como neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Pode chamar pelos dois nomes. Uma coisa importante sobre a teoria da evolução é que ela não é finalista, ou seja, a teoria de Darwin dizia que um indivíduo não se adapta ao meio para sobreviver. Ele sobrevive porque está adaptado ao meio. Então é uma diferença sutil, mas importante de saber. Ok, para recapitular, perguntinha: qual é a área da ciência que mais contribuiu para o desenvolvimento da teoria sintética da evolução? Foi a psicologia, a genética, a sistemática ou a taxonomia? A resposta correta é a genética. E também para se lembrar, quais são os dois pressupostos da teoria da seleção natural de Darwin? Pressuposto 1. Os recursos naturais são limitados. Pressuposto 2. Os indivíduos de uma população são diferentes entre si. Ok, então, última recapitulação para eu terminar por aqui. Como que funciona a lei do mais apto? Começa com: alguns indivíduos têm características que os tornam mais aptos a conseguir os recursos naturais. Tais indivíduos serão os que sobreviverão e se reproduzirão mais. Suas características serão transmitidas para a prole. Ao longo das gerações, aquelas características vantajosas se tornam mais presentes e mais numerosas na população, enquanto que as características não vantajosas acabam por desaparecer. E é isso. Obrigada por ouvir. Até a próxima.